as últimas do Cruzeiro, de olho em 2 jogadores do Fla. E fala também de Carlo Ancelotti. Consegui detalhes do acordo verbal que existe entre o técnico italiano e a CBF. Tem novidades de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, CBF, o técnico italiano que deve se despedir do Real Madrid no próximo domingo. Depois do jogo contra o Barcelona, já tem um acordo verbal com a seleção brasileira. Havia te dado essa informação na semana passada, certo? Também contei que o salário dele na CBF será de 5 milhões de reais por mês. Quero trazer mais alguns detalhes desse acordo, que hoje é verbal e só se tornará oficial a partir da assinatura do contrato, que não pode acontecer antes da rescisão do seu vínculo com o Real Madrid. Pois bem, CBF chegou a um acordo com Ancelotti depois de oferecer 5 milhões de reais por mês de salário e um bônus gigante em caso de conquista do título da próxima Copa do Mundo. O valor não foi revelado. O que a pessoa da CBF que me contou afirmou é que trata-se de um caminhão de dinheiro. Além disso, o Ancelotti também tem garantidos uma série de mimos. Casa alugada no Rio de Janeiro, e não se trata de qualquer casa, uma mansão. Carro blindado, seguranças particulares, passagens aéreas para ele e para a família, com destino na Europa que ele bem quiser. Isso sem falar num seguro de vida, num plano de saúde internacional, além de outras cositas más. Importante contar que, se a seleção chegar pelo menos à semifinal da próxima Copa do Mundo, o contrato do Ancelotti é estendido até 2030, quando acontece a Copa depois do Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Importante contar que, além da extensão do vínculo, ele também garante 20% de aumento no seu salário. Agora, se der tudo errado e a seleção nem conseguir a classificação para o Mundial do ano que vem, que a gente imagina que não vai acontecer, CBF pode dispensar sem pagamento de multa o treinador italiano. Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em 2 atacantes do Flamengo, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo é um velho sonho do técnico Leonardo Jardim. Já o Matheus Gonçalves entrou como opção por agora, especialmente porque tem jogado pouco no Flamengo. Importante contar que essa informação foi divulgada pelo Flazoeiro, setorista do Rubro Negro, e confirmada para mim por uma pessoa importante da diretoria do Fla. No último domingo, antes do confronto entre Flamengo e Cruzeiro no Mineirão, o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, procurou o José Boto para afirmar que gostaria de contar com esses 2 jogadores. A ideia da Raposa é fazer trocas envolvendo os jogadores. Os nomes dos atletas do Cruzeiro não foram decididos e dependeriam também da vontade do Flamengo. Posso dizer que no começo do ano, quando o Cruzeiro tentou a contratação do Luiz Araújo, o atacante era inegociável. Talvez essa situação tenha mudado um pouquinho, o Luiz já não tem conseguido render da mesma maneira. Já o Matheus Gonçalves é alguém que pode sim deixar o clube, especialmente porque tem ganhado poucos minutos e seria peça importante no esquema do Cruzeiro pro segundo semestre. Só para completar em relação à Raposa, Cruzeiro que não confirma nem desmente negociações. A justificativa é de que o foco hoje está dentro de campo. Cruzeiro que entra em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Muxcruna no jogo da Sul-Americana, partida fora de casa, na altitude do Equador. Cruzeiro que não tem pontos na Sul e provavelmente vai poupar a maioria dos seus titulares de olho no Campeonato Brasileiro. A gente ouviu várias coisas e a gente sabe que o torcedor do Cruzeiro tá mordido, tá decepcionado, tá frustrado, porque esperava muito mais da história do Dudu, que já tinha uma história com o Cruzeiro, que esse não fosse o fim tão rápido, Dudu. Falou-se que você teria pedido a cabeça do Leonardo Jardim, o técnico português, que você chegou para o Pedrinho, pediu a cabeça do Jardim. Isso, inclusive, foi a apuração do Emerson Pansieri, que é o nosso repórter, ouvindo de gente do próprio Cruzeiro, que isso em momento algum existiu. Mas a gente quer ouvir da boca do Dudu, que estava lá todo dia, convivendo com o técnico, convivendo no clube. Mano, acho que isso é uma grande mentira, né? Porque eu tenho grandes relações com grandes treinadores que eu fui treinado, tanto que depois que surgiu essas mentiras, né? Os próprios treinadores que já me treinou me ligaram, me dando apoio, me dando carinho, né? O próprio Diniz, que eu fiquei pouco tempo com ele, trabalhei pouco tempo com ele e agora virou um grande amigo meu. Então eu fico feliz por eles terem ligado, por eles terem mandado mensagem para mim, porque sabe que eu não sou esse tipo de jogador e as pessoas que soltaram isso também sabem que eu não sou esse tipo de pessoa. Quem me conhece de verdade, quem trabalhou comigo, eu vivi 10 anos num dos maiores clubes do país hoje, que é o Palmeiras. Não é qualquer jogador que joga esse tanto de tempo num clube. Se fosse ruim de grupo, se pedisse para o treinador ir embora,
Eu acho que eu já fiz foi até o contrário, né? Passou vários treinadores lá no Palmeiras que às vezes as coisas não estavam muito legal e eu pedi um pouco de paciência pro pessoal do Palmeiras para a gente tentar ajudar esse treinador, porque na minha vida sempre tive pessoas que me ajudou e eu também gosto de ajudar as pessoas, gosto de ver o lado humano das pessoas e eu acho que essas notícias desde o meio do ano passado para cá, que vem falando de mim, eu acho que não é verdades. Eu acho que naquela ocasião também, no meio do ano, de eu ter vindo, da minha não vinda para o Cruzeiro, eu acho que tanto eu, como o Palmeiras, como o Cruzeiro, todos os três erraram em algum momento, no time da contratação, teve erro das três partes, mas eu acho que isso também é passado, deixa para trás, tem que pensar para frente. Infelizmente, o projeto aqui no Cruzeiro não deu certo. Isso é coisa que acontece, isso é coisa que do futebol. Eu tenho um grande respeito pelo clube e vou continuar tendo esse respeito pelo clube. Eu agradeci o Pedrinho por ter me abrido as portas, por ter me respeitado. Eu também respeitei eles, tanto que se eu não tivesse respeitado eles, eles não teriam ido atrás de mim novamente no final do ano. Então eu fico triste por não ter dado essa continuidade no projeto que era ambicioso do clube, mas também eu estou tranquilo, estou com a minha consciência leve, estou com o meu coração tranquilo de que não fiz nada de errado.